Meu amigo, vamos meditar numa palavra, Salmo 51, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando me julgares. Isso é um salmo de Davi, o grande rei Davi. E aqui Davi faz uma oração depois que o profeta Natã revela o pecado de Davi e que Davi tinha cometido o pecado do adultério. E no verso 4 aqui, onde Davi fala que contra ti somente eu pequei. Esse texto é interessante porque quando Davi fala que ele pecou somente contra Deus, a gente precisa analisar a posição de Davi. Davi era rei, e olhando para esse tempo de monarquia, não existia ninguém acima do rei. Então Davi ele poderia fazer o que ele quisesse, ele era rei. Ele era o rei. Aqui no Brasil a gente vê que um presidente da república, ele tem muita soberania. Contudo, ele não tem poder total. Ele está ali embutido no meio dos três poderes e ele não pode fazer tudo que ele quer. Existe uma democracia, votação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Então ele não pode fazer tudo. Um exemplo disso foi na pandemia, quando João Dória, ele fez coisas acontecerem que o ex-presidente, não concordava. Contudo, mesmo sendo uma soberania, teve coisa que aconteceu que ele não pôde evitar. Diferente da condição de Davi. Davi ele podia fazer o que ele quisesse. Então, quando Davi ele comete o adultério com Betseba, mulher de Urias, ele manda matar Urias numa guerra. Davi era rei, ele podia fazer o que ele quisesse. Tanto é que ele falou com um general para colocar Urias na frente da batalha, justamente para Urias ser morto. Ele deu comando a um general. Davi era a autoridade máxima. E aqui ele fala assim: somente contra ti, Deus, eu pequei. E o ponto da mensagem é o seguinte: tem muita coisa que a gente peca só contra Deus. A lei não proíbe de fazer. Por exemplo, o adultério. O adultério não é crime. Ele foi crime, mas ele não é mais crime. Em 28 de março de 2005, a Lei 11.106 do Código Penal revogou esse crime que antigamente era. Hoje não é crime mais o adultério. Mas uma pessoa que comete adultério, ela peca contra Deus. O casamento homoafetivo, ele foi considerado constitucional e regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Mas ele não é crime, mas é pecado. Vê em Romanos 1, do 21 ao 27, que Paulo vai falar dessas práticas homossexuais, de homens se inflamar de amor e de paixões por outros homens, se relacionar com eles, e de mulheres fazerem da mesma maneira. Ou seja, não é crime, mas é pecado. Se embriagar não é crime, mas é pecado. Em 1 Coríntios 6:10, Paulo vai falar a respeito dos alcoólatras. Mentir também não é pecado, não é crime. Eu vou abrir um parênteses aqui só pelo perjúrio, que na lei lá 31.048, parágrafo 21, né,
que é o perjúrio, que é quando a pessoa faz uma afirmação falsa ou nega a verdade, sendo investigado um processo, aí ela comete crime. Mas é a única exceção. Do resto, você pode contar mentira doidado, que não é crime. Mas é pecado. Em Apocalipse 21:8, a Bíblia fala que todo mentiroso, ele vai ser lançado num lago de fogo. E como que eu concluo essa mensagem? Olhando para Davi, que era uma autoridade suprema, total. Não tinha ninguém acima dele. Ele podia fazer qualquer coisa. Que não tinha lei, não tinha juiz que ia condenar Davi. Dentro da lei dos homens. Mas ele reconhece que ele pecou contra Deus. Aqui tem muita coisa que a gente pode fazer que não é crime. No entanto, a gente comete um pecado contra Deus. E isso pode comprometer a nossa salvação.